Fala, pequeno pôneis, tranquilo? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com a atividade do PET, do volume 4, semana 2, tá bom? Para quem já quer ir direto nas resoluções, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o minuto que começa as resoluções, porque antes disso eu vou fazer um pequeno apanhado, uma pequena explicação de toda a matéria que está por trás dessa semana do PET, tá bom? Essa semana do PET busca basicamente classificar cada tipo de onda com base em diferentes elementos, com base em diferentes situações, tá? A primeira delas é quanto à natureza. As ondas podem ser de dois tipos diferentes. O primeiro deles são as ondas eletromagnéticas e a segunda delas são as ondas mecânicas. O que são essas ondas eletromagnéticas? Basicamente, são ondas que não precisam de um meio material para se propagar. São ondas que se propagam pelo vácuo. Então, elas não precisam de um meio material para se propagar, tá? Então, não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam onde tem meio material? Sim, em alguns casos sim. Por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética, ela sai do Sol e chega até a gente, passando pelo vácuo. Ela se propaga pelo ar, ela se propaga pela água, ela se propaga pelo vidro. Se o meio for transparente para esse tipo de onda, ela consegue se propagar, tá bom? Mesmo que tenha meio, ela consegue se propagar em algumas situações. A característica principal dela é que ela consegue se propagar onde não há meios materiais. Por quê? Porque essa onda, na verdade, ela é uma oscilação entre campos elétricos e campos magnéticos. Ela mesmo vai se autogerando, ela mesmo é responsável pela sua propagação. Não preciso transferir de uma partícula para outra algum tipo de movimento. Ela mesmo vai se autogerando através da oscilação do seu campo elétrico e magnético, tá bom? Bom, as ondas mecânicas são meio que o oposto disso. Se as eletromagnéticas não precisam de um meio, as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Então, só vão se propagar onde houver um meio material. Por exemplo, ondas na água, na superfície da água. Só vai acontecer enquanto tiver água. Ondas em cordas, ondas em molas. E talvez o exemplo mais difícil de diferenciar seja o som. O som ele é uma onda mecânica, tá bom? Bom, as ondas eletromagnéticas elas são uma grande quantidade e todas elas são muito parecidas em si, o que elas têm de diferente é a frequência. Como assim a frequência, Nathan? Observe só essas duas ondinhas aqui na esquerda. Ó. Quando essas ondas vêm, observem que a primeira vibra bem mais do que a segunda. O que significa vibrar bem mais? Significa ter uma frequência maior. Frequência mede o número, como a gente viu na semana passada, né? Para quem ainda não viu o vídeo, vou tentar pôr aqui nesse izinho, não sei se eu vou conseguir, mas veja que é nele que eu explico o que é período e frequência. Mas frequência é o número de oscilações que essa onda dá em um determinado tempo. Observe que essas duas se propagaram aqui no mesmo tempo. Eu estou representando o mesmo intervalo de tempo para as duas. Essa primeira oscilou bem mais e essa segunda oscilou menos. Ou seja, essa primeira tem uma frequência maior e essa segunda tem uma frequência menor. E aí, quando eu meço o comprimento dessa onda, que é a distância entre dois pontos consecutivos, o quanto ela é comprida ou o quanto ela andou durante uma oscilação, o quanto ela anda em uma oscilação, eu tenho um comprimento menor quando a frequência é maior e um comprimento de onda maior quando a frequência é menor, tá bom? E aí, ó, o que diferencia todos esses tipos de ondas eletromagnéticas é basicamente o comprimento de onda e, consequentemente, a frequência, né? Ok, essas aqui são ondas de maiores frequências e menores comprimentos de onda. Essas daqui são ondas de maiores comprimentos de ondas e menores frequências, tá? É isso que diferencia uma onda de outra. Vale salientar que essas ondas acima da luz aqui são tidas como radiação ionizante por terem uma alta frequência e uma alta capacidade de poder modificar as nossas células. Então essas ondas a gente precisa tomar cuidado com a exposição com elas. O ultravioleta vem basicamente do Sol, né, no horário próximo ao meio-dia.
Raio-X é aquele exame, né? Quem trabalha com isso precisa tomar cuidado, e raios gama são utilizados tanto basicamente na produção de energia nuclear, né? Mas também em bombas atômicas e coisas do tipo, tá certo? Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda dessa onda, tá certo? Então a gente fala que essas são ondas curtas porque tem pequenos comprimentos de onda, e essas aqui são ondas longas porque tem grandes comprimentos de onda. Aqui só para poder diferenciar, né? A luz é aqui, e o que diferencia a luz também é a frequência. A luz vermelha tem menor frequência, enquanto a violeta tem maior frequência. O que diferencia as cores também são a frequência, consequentemente o comprimento de onda. O comprimento de onda dessas ondas mais longas chega do tamanho de edifícios, prédios, coisas do tipo. São ondas bem longas mesmo. E as ondas mais curtas, né, os raios gama, eles chegam na casa da escala atômica, né? Então são bem pequenininhos mesmo, na escala de átomos, e as longas são na escala de edifícios e tal. Então dá uma grande diferença entre os extremos dessa onda. Você precisa memorizar todas as ondas eletromagnéticas? Bom, eu te aconselho a saber as ondas mecânicas, e todas as outras vão ser meio que eletromagnéticas. Então, o som e suas variações, né, tipo ultrassom, infrassom, são ondas mecânicas, e as outras que são mais óbvias, onda em água, onda em corda, onda em mola. E as eletromagnéticas é mais difícil porque é uma grande quantidade, né? Se você quer só se preparar para a prova, eu te aconselho guardar as mecânicas e o resto fica como ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, então, são ondas na água, ondas em mola, essa mola maluca aqui, né, esse brinquedinho. Quando você empurra ela para cá, essa perturbação que você gera aqui, ela se propaga até o outro lado. Então, é uma onda também. Ondas em cordas, como em corda de violão, e até uma corda esticada mesmo, né? Você gera uma perturbação e essa perturbação se propaga através da corda. O mais importante de você lembrar é o som, porque o som você não vê. As outras ondas você vê e vê que está se propagando pelo meio, né? Que precisa daquele meio para se propagar. O som você não vê. E o som ele se divide em infrassom, que são frequências abaixo do que a gente ouve, e o ultrassom, que são frequências acima do que a gente ouve, tá? Então o infrassom é um som de baixa frequência e o ultrassom é um som de alta frequência, mas tudo som, e o som precisa de um meio material para se propagar. Cai muito em vestibulares questões do tipo, o filme tal mostra uma explosão com barulho, está fisicamente correto? Bom, se está no espaço, né, um filme espacial de ficção científica e tal, se está no espaço pode ter luz, né, mas não pode ter som. Então o som não se propaga pelo espaço, não se propaga pelo vácuo, tá? Isso aqui é um detalhezinho que costuma cair em prova, tá bom? Bom, as velocidades das ondas eletromagnéticas, ou de qualquer onda, é regida pelo meio. Então, se o meio mudar, a velocidade muda. Para o som, quanto mais meio tiver, quanto mais compacto for o meio, mais denso for o meio, melhor. No vácuo ele não se propaga, no ar ele se propaga com essa velocidade, na água com uma velocidade maior e no aço com uma velocidade maior ainda. A luz, ela se propaga mais rápido no vácuo, onde não tem meio nenhum, ela se propaga no ar, porém com uma velocidade um pouco menor, tá? Um pouco, mas é 2 milhões de metros a menos, né? Metros por segundo a menos. Então, como a velocidade da luz é muito grande, né? Eu falo pequeno comparado à velocidade dela própria. E na água ela se propaga mais lentamente ainda. No aço, o aço é opaco para ela, ela não consegue se propagar. Então, quanto mais compacto for o meio, melhor para o som, que precisa de um meio material para se propagar, e pior para as ondas eletromagnéticas, né, que não precisam desse meio para se propagar. Elas até se propagam nele, mas esse meio impõe uma certa dificuldade à passagem dela, certo? Bom, quanto à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais. O que é isso? Elas se propagam só em uma dimensão. Tipo assim, eu crio a onda na mola, ela vai só em uma dimensão. Ou uma onda numa corda, ela vai só para a direita aqui, só em uma dimensão. As bidimensionais, que são, por exemplo, a superfície da água, né? A onda se
se propaga em todo esse plano, em toda essa superfície, e as tridimensionais que vão nas 3 dimensões de uma vez. E aí, essa que vai nas 3 dimensões é a maioria delas, tá? A maioria das ondas são tridimensionais, como o som e todas as ondas eletromagnéticas. Todas essas são ondas tridimensionais. E quanto à direção de vibração, as ondas podem ser transversais. Como assim transversais, Nathan? Observe só. Consegue ver o pulso se propagando para a direita aqui nesse desenho? O pulso vai para a direita. A onda ela se propaga para a direita. A direção de propagação da onda é para a direita. Só que o meio, as partículas, elas não se movem junto com a onda, elas apenas oscilam. E oscilam em uma direção perpendicular, em uma direção que forma 90 graus com a velocidade. Essas ondas que a direção de oscilação é perpendicular ou transversal à velocidade são chamadas de transversais, tá bom? E aí, quais são os exemplos? Todas as ondas eletromagnéticas, tá bom? E ondas em cordas, água, tá? É considerada basicamente uma onda transversal. Certo? Bom, e o outro tipo aqui são ondas de pressão, que a gente costuma falar. Se você prestar atenção, essa região de maior densidade, nessa região de maior pressão, ela vai se propagando para a direita. Ou seja, a onda está se propagando para a direita aqui. Ó. Esse amontoadinho ele vai se propagando para a direita aqui. Certo? Porém, todavia, no entanto, se você mirar uma partícula só aqui, ela não vai efetivamente com a onda, ela até oscila, nesse caso, na mesma direção. Mas ela não se move, de fato, ela não translada, ela não vai efetivamente junto com a onda. Então aqui, a partícula oscila na mesma direção, ou numa direção paralela a V, uma direção igual a de V, em direções paralelas. E elas são chamadas de longitudinais. A partícula oscila ao longo da velocidade, ao longo da direção que a onda se propaga, tá? Exemplos são o som, o mais importante, tá bom? O som e as molas. Esses são os exemplos mais comuns, tá bom? Então eu crio uma mola, a mola fica chacoalhando, indo e voltando na mesma direção em que ela se propaga, tá certo? É isso então. Essas são as qualificações que a gente pode ter para as ondas. Em resumo, o mais importante é lembrar que existem ondas mecânicas, tá? Som, água, corda e mola. As eletromagnéticas, que não, as mecânicas precisam de um meio, né? Meio material. E as eletromagnéticas não precisam. E aí, as eletromagnéticas é a luz, né? Ondas de rádio, ultravioleta, raio-x, infravermelho, ondas de TV, ondas de internet. Então as ondas eletromagnéticas são a grande maioria. E a gente não consegue ver uma ondinha de fato. E aí o som fica meio nesse limbo, que a gente também não consegue ver ele, mas o som ele precisa de um meio material, tá? As ondas longitudinais são aquelas ondas de pressão, né? Por exemplo, numa mola aqui, tem lugares que ficam mais apertadinhos e aí esse se espalha longitudinalmente. E as transversais são as ondinhas como a gente costuma desenhar mesmo, né? As transversais, as partículas oscilam em direções perpendiculares à velocidade de propagação. As mecânicas podem ser dos dois jeitos, tá? Longitudinal, som e mola. Transversal, água e corda. E as eletromagnéticas sempre são transversais, tá certo? Então é isso, vamos lá para os exercícios. Sobre a classificação das ondas, classifique as afirmações em verdadeiro ou falso. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Ó, ok, até aqui tá ok, né? Isso era para ser um sinal de joia, que bosta que ficou. Um exemplo desse tipo é a onda de som. Sim, o som ele é uma onda longitudinal.
as partículas ficam indo e voltando, né? Ele cria regiões de maior pressão e essas regiões de maior pressão vão se propagando. Verdade essa primeira. Tá bom? O som é uma onda mecânica, ok, é mesmo. Transversal, o som ele é longitudinal. E tridimensional, ok. O som ele se propaga simultaneamente nas 3 dimensões, como a maioria das ondas, né? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? Sim, sim, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Por quê? Porque eu só consigo, uma oscilação no campo elétrico só consegue gerar um campo magnético transversal a ele. Então, por causa disso, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Aqui eu pus que estava errado e marquei certo, que é falso, né? Verdadeiro. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo. Frequência é o número de repetições em um determinado tempo, né? Então, o número de vezes que uma onda passa em um determinado tempo específico, tá certo. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo, oscilações por segundo, tá? Tá. Ondas geradas por segundo, pode ser. Quantas ondas eu tenho por segundo, quantos pulsos eu tenho por segundo. Tudo bem. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas como mecânicas, eletromagnéticas. Sim, isso aqui é uma classificação de natureza. Porém, transversais e longitudinais não está vinculado à natureza, mas ao sentido de vibração, né? Então isso aqui não está legal, não. Sentido de vibração e não pela natureza, tá certo? Então essa aqui seria falsa. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Certo? Então vamos lá. Determine determinada onda completa 18 oscilações a cada minuto. Então 18 oscilações a cada minuto. Determine sua frequência e seu período em unidades do Sistema Internacional e assinale a alternativa correta. Quais são as unidades do Sistema Internacional do período e da frequência? O período é medido em segundos, porque é o tempo gasto em uma repetição, em uma oscilação completa, e a frequência é medida em hertz, que significa o número de repetições dadas em um segundo. Tá bom? Bom, como que eu posso calcular isso? Basicamente, a gente pode fazer uma regrinha de 3, ou até a frequência tem uma formulazinha que a gente pode utilizar pela própria definição dela, né? Frequência é o número de repetições dadas em um determinado tempo. Então, número de repetições, número de oscilações, né? Número de ondas criadas em um determinado tempo. Lembrando que esse tempo de 1 minuto, para me passar no sistema internacional, seria 60 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos. Então, vamos calcular qual que é a frequência aqui. A frequência é o número de repetições, que foi 18, dividido por 60, né? Isso aqui vai dar 0,3, mais ou menos 0,3 Hz. Tá, não tem nenhum 0,3 aqui. Mas vamos calcular qual que é o período? O período eu posso calcular como o inverso da frequência, né, que já sairia direto. Tudo bem? E aí o período seria igual a 1 dividido por 0,3, que dá 3,3, né? Segundos. E aí não tem nenhuma resposta. Simplificando por 6 aqui, daria 3/10, que é 1/3 mesmo. Não tem resposta. É isso. Se vocês quiserem fazer por regra de 3, seria assim, ó. Você tem 18 oscilações em um determinado tempo, né? Que tempo é esse? 60 segundos. Então eu estou relacionando oscilações
com tempo na minha regra de 3. Se eu quiser calcular o período pela regra de 3, período é o tempo gasto, então ele tem que ficar aqui debaixo de tempo, né? Para quanto? Para uma oscilação. Aí a gente tem que o período é igual a 18, né? 18 vezes t, multiplicando cruzado aqui, é igual a 60. T igual a 60 dividido por 18, e vai dar 3,3 segundos. Tá bom? Aí, eu não sei. A frequência por regra de 3, oscilação e tempo do mesmo jeito, né? Eu sei que 18 oscilações acontecem no tempo de 60 segundos. A frequência é o quê? A frequência é o número de oscilações dadas em 1 segundo. Multiplico cruzado, 60F é igual a 18. F é igual a 18 sobre 60. Aqui eu não estou conferindo o cálculo não, só estou mostrando que você pode fazer tanto pela formulazinha quanto para a regra de 3 para calcular a frequência e o período, tá? Aqui tem algum problema ou nos dados ou nas alternativas em si. A frequência é 0,3 e o período é de 3,3. Por proximidade a A está mais próxima, mas o enunciado nem falou de aproximadamente. Se tiver que marcar, eu marcaria A. Mas é isso, tá bom? Bom, galera, talvez deve sair alguma correção ou algum detalhe assim que eu ainda não vi, tá? Se sair, a gente comenta sobre isso nos comentários e tudo mais. Mas a ideia para calcular frequência e período é essa. Ou através da equaçãozinha da própria definição de frequência, né? E período, que o período é o inverso da frequência. Ou então por regrinha de 3, que eu demonstrei aqui embaixo como a gente faz. Certo? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Muito obrigado por quem assistiu. Se você gostou, se eu te ajudei, deixa um like aí, se inscreve no canal. Quem quiser seguir nas redes sociais, tá aí embaixo. Abração para vocês, gente. Até mais.